sacrifício do Senhor naquela cruz do Calvário. Pega a sua Bíblia, abra comigo lá em Lucas 22, versículo 7 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, no último domingo teremos batismo nas águas, amém? Quem deseja passar pelas águas, nos procure o amar e servir lá atrás. Dê o seu nome, nós queremos aí conhecer você. Que você venha dar esse passo, amém, na sua vida. No nome de Jesus. Lucas 22, vamos ler do 7 ao 15. Quero falar sobre um tema muito importante nessa noite. Quero falar sobre a mesa une aquilo que o mundo quer destruir. O mundo quer destruir a unidade da igreja. O diabo quer tirar a comunhão dos irmãos. Mas a mesa do Senhor Jesus tem o poder. No ambiente da ceia, da Páscoa, finalmente chegou o dia da festa do cimento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. Versículo 10. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus tinham dito e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. Hoje nós estamos à mesa, amém? O Senhor está aqui nessa noite. E Ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, amém? Diga para alguém aí nesse momento: Jesus está ansioso para falar com você nessa noite. Vira para Ele e fala: prepare o seu coração, porque o Senhor vai falar contigo nessa noite. Senhor, fale conosco mais uma vez. Eu te peço, Senhor, que não seja mais um culto, mas que venha ser um encontro com a Tua presença aqui nessa noite. Deus, que o Senhor venha abrir os nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Estamos na ceia, estamos com o coração aberto como filhos, para sermos, meu Pai, corrigidos segundo a Tua palavra, para sermos, Senhor, exortados segundo a Tua direção. Por isso, fale conosco nessa noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, amém? Se assente aí no seu lugar. Se você pode dar uma glória a Deus, dê um aleluia. Aleluia. Prepare o seu coração. Hoje eu quero falar sobre 4 assuntos difíceis que o próprio Cristo ele tratou na ceia, antes da sua morte de cruz. Nesse texto que nós lemos, nesse texto que nós acabamos de compartilhar, você vai ver que o Senhor Jesus, Ele vai tratar 4 assuntos difíceis no ambiente da ceia. Porque a ceia é esse ambiente. A ceia não é um ambiente apenas de celebração, apenas de festa, de alegria. A ceia é um momento onde o Senhor nos direciona, Ele nos alinha. E hoje eu quero falar sobre esses 4 assuntos difíceis que o próprio Cristo tratou com os seus discípulos, amém, igreja? E eu quero basear a minha palavra hoje em 3 princípios básicos. Diga comigo: 3 princípios básicos. Um escritor famoso, James Keeler, ele nos ensina que todas as vezes que você for tratar de algum assunto difícil na sua vida, no seu trabalho ou na sua família, submeta-se esse assunto a esses 3 princípios básicos. Hoje não será uma palavra de barulho, mas será uma palavra de orientação pastoral para a sua vida, amém? Se você colocar esses princípios em prática na sua vida hoje, muita coisa pode transformar na sua história. E o primeiro princípio que ele nos ensina é: todo assunto difícil precisa ser tratado de forma clara.
No ambiente da ceia não existe meia verdade. No ambiente da ceia deve ter clareza, amém, igreja? Diga comigo, clareza. Porque toda vez que você é claro em suas observações, você é como uma enfermeira, né, que encontrou uma veia para o acesso. Já viu aquela enfermeira que ela perde o acesso? Ela fica cutucando, né? Vai num braço, vai no outro, e no final das contas é aquele sofrimento, nada se resolve. Mas quando a enfermeira, ela é certeira, ela é pontual, é muito bom, não é verdade? Mesmo aquele momento que a gente fica nervoso, né, para tirar um sangue, para ter ali um acesso, quando é pontual, fica mais leve. Então, o primeiro princípio é: toda vez que você é claro nas suas pontuações, você é como uma enfermeira que encontra o acesso, amém, igreja? Diga comigo, eu preciso ser claro nas minhas observações. E agora o que Cristo vai tratar nesse ambiente da ceia é: Ele traz clareza, Ele traz pontualidade ali. Mas também o segundo princípio para que você venha tratar assuntos difíceis, o primeiro é ter clareza, o segundo é: eu preciso ser movido pelo amor. Para tratarmos de assuntos difíceis, eu preciso tratar com amor. Lá em Tessalonicenses 5,14 diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Porque o amor não significa ser omisso, passivo. O amor é confrontar com misericórdia, amém? Porque todo mundo, mesmo que tenha errado, tem o direito da oportunidade de defesa. Todo mundo em amor tem a oportunidade de recomeçar. Porque o evangelho do Senhor é justiça, é confronto, mas o evangelho é o único que te dá oportunidade para que você venha recomeçar. O evangelho só não dá oportunidade para quem é mau caráter, para quem não se arrepende. Mas quando você se arrepende, Ele te dá oportunidade para você se arrepender. E nessa noite, o Senhor está abrindo uma grande porta aqui neste lugar para o arrependimento. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. O evangelho é sobre eu me arrepender. E quando eu me arrependo, a graça dele me alcança. A graça te alcança. Olha essa história. Davi, ele pegou a mulher de um cara. Urias engravidou essa mulher. Davi agora, ele pergunta: onde está o marido dessa mulher? Respondem para Davi: ele está na guerra. Davi diz: mandem chamar Urias. Porque na mente de Davi, se ele voltasse, ele iria para casa, se deitaria com a sua esposa, e aquela gravidez não seria do rei Davi, mas seria do próprio esposo Urias. Manda chamar Urias. Urias vem para casa, mas a Bíblia diz que ele não vai para casa, ele fica na porta do rei, né, na casa do rei de Davi. Quando Davi abre a porta, ele fala: Urias, você não está na sua casa? Ele responde: não, meu rei, estamos em guerra, e em tempos de guerra nós precisamos estar em guarda. Davi agora faz algo terrível, igreja. Além de se deitar com a mulher do rei, né, de Urias, ele agora pega uma carta, escreve para entregar a Joabe e fala: Joabe, nessa carta dizia: coloque Urias na frente da guerra, porque ele deverá ser morto. Entrega a carta a Joabe. Joabe coloca Urias na frente da guerra. A Bíblia diz que Urias agora morre. E a pergunta é: o que nós faríamos com um cara como Davi? Além de pegar a esposa do outro, mata aquele homem, né, para ninguém ver o pecado dele. Só que agora Deus é tão lindo que Deus manda o profeta Natan ir à casa, né, de Davi para exortar Davi. Chegando lá, Davi fala assim:
Ei, profeta Natan, que bom te receber aqui. Natan olha para ele e fala: meu senhor, meu rei, eu quero te contar uma história. Havia uma cordeirinha. Só que veio um homem, pegou essa cordeirinha, despedaçou essa cordeirinha e o matou. Davi se ira e fala: meu Deus, esse homem precisa ser morto. Nesse mesmo momento, Natan vira para ele e fala: esse homem é você, Davi. Você matou essa cordeirinha. Você matou Urias. Davi não é perfeito, mas Davi tinha plena convicção do caminho do arrependimento. Davi entendia que o meu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o meu pecado. Davi foi confrontado de forma clara, mas com amor. E nesse momento ele fala: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo de mim, só não tire a minha presença. Senhor, eu me arrependo, me dê mais uma oportunidade. Isso é o evangelho do Senhor Jesus. Aplauda, Senhor. Pode tirar a coroa, só não tira de mim o teu Espírito Santo. Porque os hipócritas não encontram amor. O amor só encontra os arrependidos. Façam tudo com amor. A mulher adúltera tinha uma sentença, era pedrada, era morte. Cristo vira e fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, mulher, eu estou abrindo para você uma porta de arrependimento. O arrependimento te fará a ter uma vida vitoriosa. Vai, não peques mais. A graça te alcança hoje. Meu irmão, você não está num palco nessa noite, num show. Você não está aqui num show, você está na casa de Deus, um ambiente que traz nova história para a sua vida. Se você se arrepender hoje dos seus pecados, a graça irá te alcançar, porque aqui nesse ambiente existe o amor. O amor não é você fazer tudo, é ter consciência de não fazer tudo. O amor não é aplaudir as suas deformidades e aberrações. O amor é exortar você com aquele carinho que vem do alto. Hebreus 12 diz: eu amo e por isso eu corrijo. Eu corrijo porque eu amo. Aonde não tem disciplina não gera-se filhos, gera bastardos. Mas aonde existe disciplina, correção com amor, ali há a bênção do Senhor. Um dos mais brilhantes teólogos alemães, que foi executado por Adolf Hitler, Bonhoeffer, ele fala da graça barata. A graça barata justifica o pecado, mas a graça verdadeira justifica o pecador. Toda vez que eu quero justificar o meu erro, eu estou entrando na graça barata. Mas quando eu reconheço o meu erro, a graça de Deus me alcança para que eu continue. Esse homem, Bonhoeffer, ele foi executado porque pregou a verdade. E nós como igreja, nós iremos continuar pregando a verdade. Ainda que nos custe seguidores, influência, nós pregaremos a verdade. Nós não buscamos ser admirados, nós não buscamos influência, nós buscamos ser reconhecidos pelo céu. Porque a nossa missão não vem da terra, a nossa missão vem do céu. Profeta não quer admirador, profeta quer ser reconhecido pelo céu, meu irmão. Nós queremos ser reconhecidos pelo céu. A sua missão não vem da terra, a sua missão vem do céu. E mensagem dada é mensagem cumprida. Contudo, vivemos em um tempo de um cauterismo religioso. Não podemos mais falar sobre pecado, lealdade e honra. Pastor, não tem nada a ver isso. Ei, não confunda graça com desgraça. Graça não é ausência de alinhamento, graça é confronto, graça é arrependimento, graça é sacrifício, evangelho é sacrifício. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É dizer não para tudo aquilo que tem me afastado do caminho do Senhor. Isso é evangelho, igreja.
É Deus dizendo hoje: se guarde, proteja o seu coração, porque você representa o reino dos céus aqui na terra. Seja alguém que anda segundo o coração de Deus. Honre a sua imagem. Compre e pague. Seja homem de uma só mulher. Valorize a sua palavra. Hoje em dia tem igreja para todo tipo de gente. Até para quem é homossexual tem pastor lá fora. Mas aqui na Quadrangular Água Branca, nós não pregamos teoria, nós pregamos a palavra do Senhor. Nessa casa, nós não buscamos pregar coach, nós queremos pregar essa verdade. E aqui nessa igreja, pastores líderes, me escutem, só vai repartir o pão quem está na mesma visão. Só vai repartir o pão para a igreja do Senhor quem está no mesmo propósito. Havia 5.000 homens e mulheres e as crianças. Só repartiu o pão, que foi quem, igreja? Os discípulos, porque eles estavam no mesmo propósito. Só vai repartir o pão neste lugar quem está na mesma visão do céu. Aqui não há espaço para divisão, porque a mesa vai unir aquilo que o mundo quer destruir. A mesa vai unir. Spurgeon dizia que a Bíblia tem aquilo que os homens odeiam, a verdade. Aqui não tem associados que querem uma carteirinha de membro, não. Aqui nós não queremos associados. Nós queremos gente que quer ir para o céu. Nós queremos gente que ama a Deus. Não queremos gente perfeita, mas pregamos o arrependimento, porque se você se arrepender, o céu se abre sobre a sua vida. É isso que nós buscamos aqui nessa noite. Colossenses 3:12, Felipe, por favor, coloca para mim na tela. Colossenses 3:12, olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor está aqui nessa noite, porque nós somos dependentes da graça e da misericórdia dEle. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. Versículo 14. Sobre todas as coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, primeiro eu preciso ser claro. Segundo, eu tenho que tratar em amor. Mas terceiro princípio, para que eu lide com assuntos difíceis, eu preciso ser intencional. Eu preciso escolher o momento e a hora certa, o lugar certo. Assuntos difíceis precisam ser tratados na hora e no lugar certo. Não se trata casamento na frente de filhos. Não se fala mal de marido e esposa com os amigos, parentes. Eu preciso escolher o momento e o lugar certo. O problema é que nós queremos tratar assuntos difíceis na hora errada, no lugar errado e com pessoas erradas. E ao invés de ser um lugar de tratamento, de cura, se torna um ambiente de trauma, igreja. Então hoje, quer lidar com algo na sua vida difícil, escolha o momento e o lugar certo. Espera acalmar, espera a poeira baixar. É como alguém que entra na sua casa com sapatos sujos de lama. Pensa comigo, alguém que chegou da rua com o pé cheio de lama. Ele anda pela casa toda e ainda pisa lá no tapete. Pensa comigo a sujeira que não vai dar. O problema que não vai dar. O problema é que nós queremos lidar com dias difíceis, momentos difíceis, na hora errada e no momento errado. Espere a poeira baixar. Concorda comigo? Se eu deixo o sapato lá fora, a lama vai secar e vai ser mais fácil tirar aquela lama. Então o problema não é tratar a lama. O problema é esperar o tempo certo para mexer com ela. O problema não é tratar a lama, porque nós queremos mexer com a lama enquanto ela está fresca. Então hoje aprenda isso. Eu preciso ter a hora certa e o momento certo. Um conselho para você aqui nessa noite. Quem aqui quer um conselho nessa noite? Falando bem você ganha, falando mal você perde. Se não tem nada para falar, fica calado. Vou repetir, falando bem
você ganha, falando mal você perde. E agora, debaixo desses 4 princípios, eu vou entrar nos 4 assuntos difíceis que o Senhor lhe deu na mesa da ceia. Eu já encerrei essa palavra. Pensa comigo, igreja. A ceia é um ambiente de festa, de alegria. E agora Ele convida os discípulos em um lugar reservado para tratar sobre esses assuntos difíceis. Por que a ceia, a Páscoa foi no ambiente reservado? Porque Cristo irá tratar assuntos pendentes. Porque nós não somos dignos de estar aqui nessa noite, mas a graça nos alcança. Estamos aqui hoje porque o Senhor morreu por mim e por você. Só estamos aqui hoje porque Ele morreu e sacrificou por amor a nós. Nós só participamos da ceia porque Ele se entregou por nós naquela cruz. Nós só participamos da ceia porque Ele assumiu os nossos pecados e a bondade dEle nos alcançou. E agora então eu quero falar sobre o primeiro assunto que o próprio Cristo lida na mesa da ceia. Coloca para mim, Felipe, Lucas 22, 20 em diante. Depois que eu pego os 3 princípios, ser claro, tratar em amor, tratar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, Cristo agora Ele começa a lidar com os assuntos difíceis. Primeiro assunto que o Cristo trata na mesa da ceia. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, Ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós. Mas saibam que a mão daquele que há de me trair está comigo à mesa. O Filho do Homem irá como foi determinado, mas ai daquele por quem é traído. Versículo 23. Surgiu também, eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles fariam aquilo. Primeiro assunto que Cristo trata na mesa da ceia. Tem um traidor na mesa, uma traição na mesa. O texto diz que Jesus pega o cálice. Depois de ter tomado o cálice, Ele fala: aqui nessa ceia há um traidor que vai me trair. Cristo agora está dizendo algo poderoso. Ele não fala isso para expor Judas. Cristo fala isso porque Ele estava dizendo: Judas, ainda dá tempo de você se arrepender. Cristo estava abrindo uma oportunidade para Judas se arrepender. Porque é isso que é ali no Evangelho. O Evangelho vai me permitir tempo para que eu me arrependa. A religião te exclui de imediato, mas a graça te alcança, te dá oportunidade de recomeçar. O ambiente religioso quer jogar pedradas, mas a graça ela diz para você: se arrependa hoje. Cristo na ceia, sabendo que iria ser traído, mesmo assim, Ele pega a bacia, a toalha com a água e lava os pés de Judas, dizendo: Judas, mesmo que você vai me trair, eu te amo, e eu estou te dando a oportunidade para você recomeçar. Porque a graça não te expõe, a graça espera você confessar, espera você se posicionar. Nessa noite o Senhor te dá a oportunidade para recomeçar. Arrependa-se. Porém Judas não aproveitou essa oportunidade. Judas foi o homem que desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Judas andou com a porta e não entrou nela. Judas andou com o caminho e viveu no atalho. Judas andou com o mestre e não aprendeu nada. Judas andou com o dono do céu e decidiu ir para o inferno. Ele decidiu, igreja. Eu não quero ser saudosista, mas precisamos voltar hoje. Antigamente o ambiente da ceia era um ambiente reverenciado, era um ambiente que tínhamos cuidado. Hoje não, todo mundo é crente, todo mundo é gospel. Meu irmão, avalie a sua vida hoje. O Senhor te dá a oportunidade hoje para que você se arrependa. Primeiro assunto, quem era o traidor. Mas o segundo assunto que ele trata, versículo agora 24, Felipe. Lucas 22, 24 em diante. Surgiu também uma discussão entre eles na mesa da ceia.
acerca de qual deles era considerado o maior. E estavam discutindo quem era o maior. Só que a ceia te dá a consciência que você é o menor. A ceia nos traz algo poderoso. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não consigo, mas Ele consegue por mim. Eu não vou, mas Ele vai me dar a vitória. Por isso que Paulo diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Quando eu participo da ceia, a minha consciência dói, porque eu vejo que eu sou o menor, eu sou o pior, mas Ele me justifica. A discussão era: onde é o maior? Versículo 25 agora, Filipe, olha o que diz. Jesus lhes disse: os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. 26. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor, e aquele que governa como o que serve. Sabe o que é isso, igreja? Pare de preocupar em quem é o maior. No reino de Deus, quanto maior você for, você é aquele que mais serve. No reino de Deus não tem microfone escala. No reino de Deus tem a bacia com água para lavar o pé de Judas. No reino de Deus há algo poderoso. No reino de Deus não existe quem é melhor, quem é pior. No reino de Deus há unidade, aonde todos somos iguais perante o Senhor. Por isso que a mesa une aquilo que o mundo quer destruir. Nós somos filhos de Deus. Aqui todos somos iguais. Vemos um tempo onde ninguém quer lavar os pés de ninguém. E quando lava por conveniência, por interesse. É triste, igreja, mas o reino de Deus não é sobre quem é o maior. O maior ministério é da bacia e da toalha com água para lavar os pés. Primeiro assunto, quem era o traidor. Segundo assunto, quem é o maior e o menor. Terceiro assunto, e vai piorando. Lucas 22, 31. Olha o que acontece agora, igreja. Lucas 22, 31, quem está aí no telão. Terceiro assunto na mesa da ceia. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, Simão, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a morte, para a prisão, quanto para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que não me conhece. Pedro, porque o discurso é bonito, mas a verdade não é isso que você vive. Terceiro assunto na ceia. Evangelho não é discurso bonito no Instagram, na rede social. Evangelho é prática, é aquilo que eu prego e eu vivo. Para de ter discurso bonito. Viva o Evangelho de Deus. O Evangelho é ortopraxia. É quando eu vivo na prática aquilo que eu falo com a minha boca. Isso é Evangelho. Evangelho não é discurso lindo e ações de espelho, aquele que eu falo. Evangelho é na prática. Não adianta eu entender o texto, mas a prática eu vivo longe dele. Não adianta eu dizer que eu amo se eu não amo meu irmão. Não adianta eu falar sobre compaixão se eu não tenho compaixão com o meu próximo. E quando eu não pratico isso, eu me torno um hipócrita, um ator da religião. Para com o discurso bonito hoje e se preocupe em viver a palavra de Deus na prática da sua vida. Diga comigo: eu preciso amadurecer algumas coisas. Quarto assunto difícil na mesa da ceia, versículo 35 agora, e eu já finalizo essa palavra. Está doendo aí, igreja? O Senhor está hoje nos confrontando, nos alinhando para que Ele venha viver
derramar céus abertos sobre a sua vida e sobre essa igreja. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem e sem sandálias, faltou alguma coisa? Nada responderam. Ele lhes disse: agora porém, se vocês têm bolsa, levem-na, bem como o saco de viagem. Se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Versículo 37. Está escrito: e ele foi contando os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. 38. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui há 2 espadas. É o suficiente. Ele respondeu: tem dia que não vai ser buquê de flor. Tem dia que é espada. Tem dia que não vai ser massagem no ego. Tem dia que é espada. Há tempos que nós não iremos usar buquê de flor, não, meu irmão. Há tempos que nós iremos usar a espada, e 2 são suficientes. E eu termino com essa palavra. Isso é na hora de nós amadurecermos algumas coisas em nossa vida, porque a igreja está em reforma. Nós estamos em reforma. E aqui eu falo não reforma do prédio, reforma do meu coração, do seu coração. E na reforma tem poeira, tem cimento. Na reforma tem quebra, tem perda. Mas na reforma, aquilo que é velho sai, o novo chega. Na reforma, sai as coisas velhas e entra aquilo que é novo. Na reforma, amplia-se o ambiente. Na reforma, amplia-se a iluminação. Estamos em reforma. Eis que estou fazendo algo novo. Não percebem vocês? Eis que estou abrindo um caminho em meio ao deserto e rios em meio ao ermo. A mensagem que eu prego aqui nessa igreja hoje não é mensagem de blogueiro, de coach. É a mensagem que vai transformar a sua vida. É tempo de limpar o altar. É tempo de limparmos o altar. Não esse altar, mas esse altar. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus não se acessa com performance, com voz bonita, com discurso bonito. O reino dos céus se acessa com arrependimento. A mensagem principal do evangelho é: arrependam-se, arrependam-se, porque o reino dos céus é chegado. Fique sobre seus pés nesse momento. A mensagem do evangelho é: arrependam-se. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Quer viver céus abertos na sua vida? Arrependa-se. Quer viver milagres na sua vida? Arrependa-se. Porque a principal pregação do evangelho não é cura, milagres, não é bênçãos. A mensagem do Senhor é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Arrependa-se, arrependa-se. E hoje há lugar para você nessa mesa. Se nós estivermos com o coração arrependido diante do Senhor, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. É tempo de avaliarmos como estamos vivendo nossa vida. É tempo de nós nos arrependermos, para que a mão dele venha sobre nós, amém? Tem lugar na mesa para você nessa noite. Basta se arrepender, porque há uma porta para você aqui hoje. Eis que eu coloco diante de vós uma grande porta aberta. Há uma porta para você aqui nessa noite. E o nosso Pai te convida hoje, porque a mesa une aquilo que o mundo quer destruir. A mesa traz unidade. A mesa traz comunhão. A mesa traz renovo. A mesa traz uma nova história para a sua vida. No nome de Jesus, amém. Tem lugar na mesa. Cante
Cante isso. Tem lugar na mesa. Diga ao Senhor.